Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, rogamos a espiritualidade amiga, os benfeitores amigos desse lar, que nos envolva nas suas inspirações. Estamos juntos outra vez. Não somos espíritos desconhecidos. Somos ex-amigos do passado. Um passado feliz. Ou um passado infeliz. Um passado de muitas vitórias. Ou um passado de muitas derrotas. Não estamos reunidos nesse ponto de luz por acaso. A lei de causa e efeito nos colocou no lugar que precisamos para o nosso desenvolvimento espiritual. Todos que se encontram nesse grupo não são desconhecidos. Somos profundamente gratos pela espiritualidade amiga, que também conhece o íntimo de cada um de nós. E que em 2015 ficou conosco por 52 reuniões pelos domingos, inspirando os palestrantes, envolvendo-nos em paz, em boas energias, anunciando-nos a boa nova de forma profunda, lógica, que é a doutrina espírita. Passamos por essas 52 reuniões, adquirindo conhecimento, adquirindo resistência para lutar contra as tentações, contra o mal que ainda existe dentro dos nossos corações. Foram 52 reuniões que nos ajudaram, que muitos de nós, ao sairmos daqui, não saímos o mesmo. Mas chega o 2016, já estamos quase a 2 meses do 2016. E é necessário que nós, espírita, façamos reflexões profundas em torno do tempo, em torno das oportunidades que temos. Ser espírita, meus irmãos, meus amigos, é privilégio de espíritos na terra. Estar numa casa espírita equipada como essa é privilégio para nós, espíritos na terra. Quando assistimos vários tipos de crenças, de denominações que se denominam religiosas, aprisionando mais a criatura humana à terra, aos desejos da terra, às ânsias da terra. E nós temos esse ambiente de luz, que nos ajuda a nos desataviar, que nos ajuda a nos tirar as algemas de nós mesmos, a tirar as algemas daquilo que trazemos do passado, dos preconceitos que trazemos do passado, das ideias errôneas que trazemos do passado em torno de religião, em torno do Cristo. Como é bom a doutrina espírita. E seria melhor se meditássemos mais no tempo. Os amigos irão dizer, mas o tempo não existe, o tempo é relativo. É claro que sim. O tempo é relativo à Terra, é relativo a Júpiter, é relativo a Marte, é relativo aos planetas fora do nosso sistema solar. Eu sei muito bem disso. Todos nós sabemos disso. Mas nós, espíritos inferiores, vivemos subjugados sobre o tempo da Terra. Não só os encarnados, mas também os desencarnados próximos da crosta terrestre. Vive sobre as 24 horas por dia, os 365 dias do ano. O que fazemos do nosso tempo? Quando fazemos uma análise profunda do tempo
E quando fazemos umas contas do tempo, e que 52 reuniões correspondem a 2 dias e 4 horas das nossas 365, dos nossos 365 dias, ficamos a indagar, meu Deus, aonde estão essas outras 363 horas do ano? O que fazemos com elas? São algo para nós meditar, é algo para que nós, espírita, todos os dias, possamos meditar. Na meditação do ano que se passou, terminou-se o ano, inicia um próximo ano, terminou o ano, eu vou analisar, gente, será que eu modifiquei alguma coisa nesse ano de 2015? Será que eu já consegui perdoar a sogra? Será que eu já suporto o sogro na minha casa por mais de um dia? Será que eu já suporto os primos que vêm do Brasil por mais de uma semana? Será que eu já suporto os meus companheiros, os espíritos de porco da casa espírita, que às vezes caem de paraquedas? Será que eu já consigo suportá-los como meus irmãos? Será que eu já consigo suportar o meu patrão, o doente, que todos os dias eu vou emitindo aquelas vibrações ruins? Será que nós já conseguimos fazer isso? Será que nós já conseguimos parar e ter coragem de olhar no espelho para o nosso rosto, para os nossos olhos? Afirmava Buda, os olhos são o espelho da alma. Quer olhar para você mesmo? Olhe para os seus olhos. Olhe para o espelho, para os seus olhos e veja como seus olhos estão. Assim, vendo os seus olhos refletirá o que você sente no íntimo. Mas quanta coragem exigem para nós podermos fazer isso. Nesse 2015, quantas vezes nós olhamos para os nossos olhos? Nesse 2015 que se passou, quantas vezes nós dialogamos conosco mesmo? Naquele diálogo profundo, dizendo para você mesmo, meu Deus, como eu ainda faço a fofoca fraterna, Senhor. Como ainda faço? Não é a Maura que faz, é eu que faço. Meu Deus, são meditações profundas, são coisas simples que devem ser feitas por nós. Porque senão, meus irmãos, o tempo passa, o tempo voa. Como se diz lá no Brasil, e a poupança, a bandeirinha continua. Vocês lembram dela? O tempo passa, o tempo voa e nós não percebemos o tempo. Eu tenho a oportunidade de lidar com amigos dentro da casa espírita, fora da casa espírita, ateus, atoas, protestantes, católicos, espíritas. E quando nós conversamos com esses nossos irmãos de há 18 anos atrás, é a mesma conversa, sem modificação nenhuma. E nós olhamos, meu Deus, 18 anos, a mesma pessoa. O tempo passa, o tempo voa, e nós não conseguimos acompanhar o tempo. Como é importante a meditação no tempo. Como é importante a meditação nas oportunidades que nós estamos tendo todos os dias que levantamos. A oportunidade do corpo perfeito. A oportunidade de termos hoje um cérebro perfeito que pode raciocinar, que pode pensar continuamente. Como que é bom isso, meus irmãos? O tempo. A análise. Quando nós vamos assistir palestras motivacionais, as palestras motivacionais que nos ensinam a ganhar dinheiro, não é assim? Você vai lá, você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. E quando nós assistimos essas palestras, a maioria dessas palestras, a primeira coisa que o doutrinador fala: qual o seu gol? Para onde você quer ir? Meu Deus, isso é importante demais. Para onde você quer ir em 2016? Muitos de nós vivemos como aquele barco no meio do oceano sem a bússola. Sem saber onde está o norte, onde está o sul, o leste, o oeste.
O vento nos leva e não sabemos para onde estamos indo. É necessário que quando nós adentrarmos aquela porta, temos essa mente, temos essa ideia para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir? Para onde você quer ir, a espiritualidade te leva. É muito importante sabermos para onde nós estamos indo. Porque senão a espiritualidade fica do lado. O que é que ele está querendo, meu Deus do céu? Um dia eu venho na casa espírita, mas na semana seguinte não dá para vir. E os espíritas ficam lá, será que vai hoje? Será que não vai? Será que pode contar ou não com essa pessoa num trabalho na casa espírita? Um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra. Será que eu posso contar com essa pessoa? Será que a espiritualidade pode contar comigo dessa forma? Um barco sem direção? Um barco sem bússolas? A espiritualidade não conta comigo. Conta com aqueles que têm bússola, com aqueles que têm direção, com aqueles que sabem para onde estão indo. Para onde eu estou indo? Para onde eu quero ir? É por isso que Jesus Cristo é o psicólogo dos psicólogos. Jesus, conhecendo o íntimo, o coração de cada um daqueles que ouviam, deixou uma parábola fantástica que se chama a parábola do semeador. Alguns estudiosos vão chamar a parábola dos solos. Por que a parábola dos solos? Porque nessa parábola, todos os senhores conhecem essa parábola. Nessa parábola, Jesus dá ênfase não ao semeador, não à semente, mas ao solo. Ao solo onde recebe a semente. Nessa parábola, a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. Os solos são diferentes. São 4 tipos de solo diferentes. Então, quando nós olhamos o semeador pode ser qualquer um de nós. Qualquer um que semeia, qualquer um que joga, que lança a verdade, é um semeador. O doutrinador das crianças é um semeador. Está semeando algo para as crianças. O doutrinador na reunião mediúnica é um semeador. Aquele que aplica o curso sistematizado da doutrina espírita é um semeador. Aquele que está na reforma, no curso de reforma íntima, é um semeador. Aquele que está doutrinando o amigo dentro do trabalho é um semeador. O solo é quem ouve, é quem recebe. A semente é a verdade. É aquilo que passamos, é aquilo que instrui, aquilo que eleva, aquilo que faz a pessoa crescer intimamente. Aquilo que transforma, aquilo que mexe com a criatura. Isso é a semente. E conta que Jesus estava em determinado ponto, numa casa. Saindo da casa, ele começou a falar por parábolas, e falando a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Caindo à beira do caminho, não encontrou espaço, não encontrou como penetrar, ficou na superfície e foi comida pelos pássaros. Outra semente caiu entre os espinheiros. Caindo entre os espinheiros, ela até cresceu um pouquinho, mas os espinheiros abafou. E matou a semente, e matou o broto. Outras sementes caíram entre as pedras, caindo entre as pedras, até que tinha uma terrinha, uma terra fina, uma camada fina sobre essa pedra. Buscou profundidade, a raiz não encontrou. A outra semente, ela vai cair num terreno fértil, e caindo no terreno fértil, ela deu de 30, 60 e 100 por um. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando, que nós começamos a falar, que é de modificação?
que é de pensar positivo, que é de pensar nesse ano como um espírito imortal. Tem muito a ver. Meditação. Que tipo de solo nós somos? Ninguém fala não, gente, pelo amor de Deus. Que tipo de solo nós somos? Cada um sabemos o tipo de solo que somos. Que tipo de solo nós podemos nos colocar nesse momento? Será que eu sou solo à beira do caminho? Será que eu sou o solo pedregoso? Será que eu sou o solo onde tem os espinhos? Será que eu sou o solo fértil? Será que eu sou o solo fértil de 30, de 60 ou de 100? Que tipo de solo eu sou? São meditações que têm que ser feitas. O solo da beira do caminho. O que significa esse solo à beira do caminho? O solo à beira do caminho era o caminho onde as pessoas pisavam. À medida que você vai pisando na terra, a terra vai ficando impenetrável. Não tem como penetrar a semente. As sementes caíram sobre aquele solo, tentaram encontrar uma penetração, mas não encontrou. Vieram os pássaros e comeram. O que significa isso? A indiferença àquilo que ouvimos. Nós ouvimos a verdade. Nós ouvimos os conhecimentos. Nós lemos a doutrina espírita e a coisa não encaixa em nosso coração. Nós assistimos filmes espíritas, agora tem até novela espírita, né, que o pessoal está falando. Mas agora tem novela espírita, eu estou assistindo 3 novelas espíritas, então, que bom. Espiritualista. Então nós estamos diante de tanto conhecimento e às vezes indiferente a isso. Por quê? Porque o nosso comportamento indica que parece que a gente não está ouvindo nada. O nosso comportamento nos diz, às vezes, que nós somos mais materialistas do que espíritas. Porque a coisa não penetrou em nosso coração. Não tocou em nosso coração. Nós não ficamos sensíveis para as verdades. Nós vemos muitos amigos espíritas que quando termina a palestra, nós perguntamos qual foi o título da palestra. E a pessoa não sabe. Sabe por quê? Está com o pensamento lá fora. Está indiferente ao que está acontecendo aqui dentro. Amigos espíritos que dormem no momento da palestra. E aí fala que está dormindo e está assistindo a palestra em desdobramento. Certa vez estava em um determinado lugar e a pessoa aqui assim, em cima de mim. E a pessoa começou a dormir, e aí começou a babar o ectoplasma pela boca, e foi saindo. Quando termina, a pessoa me abraça, cheio de ectoplasma ainda, e me abraça e diz, que palestra linda! Eu disse, mas, minha irmã, você estava dormindo. Não, porque eu assisto em desdobramento. Peguei tudo em desdobramento. Meu Deus. Se eu saio do meu lar, entro no carro, gasto a minha gasolina para vir aqui sentar e dormir, gente, fica em casa. Temos que estar ligados no que está acontecendo aqui dentro nesse momento. Nas palavras que estão sendo ditas. Ah, mas a pessoa está começando a fazer palestra agora. Todos nós temos algo a aprender com todo mundo. Aquele que se diz conhecedor de tudo já não sabe mais nada. Porque na doutrina espírita não se conhece tudo. Sempre tem algo a aprender. E a doutrina espírita é interessante que quanto mais você ouve, menos você sabe. Quanto mais você penetra nos conhecimentos, menos você sabe. Não sei que diabo é isso. Quanto mais você lê o livro dos Espíritos, mais você vai ficando distante daquele conhecimento. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Porque está além do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Nós somos espíritos inferiores. É por isso que as palestras são repetidas. Teve um amigo espírita que me perguntou, Manuel, você de novo com essa palestra? É, meu irmão, se você quiser, senão vai embora. Porque nós temos que ouvir muitas vezes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É por isso que os temas são repetidos na casa espírita.
Amigos espíritos estão buscando coisa nova. E tem palestrantes que estão trazendo coisa nova. As fronteiras, não sei o que lá. E a forma perispiritual, disso e daquilo. Nomes fantásticos. E estamos esquecendo o básico. O básico. O que é o básico? É reforma íntima, gente. É modificação íntima. É isso que nós precisamos em casa espírita. Não é de coisa miraculosa, aquilo ali, que as pessoas saem daqui sem entender nada. Precisamos de falar de nós, de coração, de sentimento, como ser uma pessoa melhor. E onde que a gente vai encontrar isso? O Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos. É ali que está o... Eu vejo tantas obras hoje, ensinando como se faz reforma íntima. Reforma íntima sem martírio. Aonde existe uma reforma íntima sem martírio? Me diz. Não tem como. É um martírio. Quer dizer, você acorda de manhã e fala assim, eu não vou fazer fofoca. Que bom. Não é, não. Isso é boring. Você não faz uma fofoquinha? Fica boring o dia. Chato. Não é um martírio, gente? Você pega no telefone e tá lá a pessoa ligando e você ficou aqui reclamando, mas joga fora o telefone. É um martírio. Como que não é um martírio a reforma íntima? É claro que isso é um martírio. E nós vamos ler essas obras e esquecemos da obra da que nos ajuda a fazer a maior reforma íntima, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos esquecendo disso. A obra básica, simples, com português simples, porque hoje as obras que a gente está encontrando, com aqueles portugueses que a gente tem que estar com o dicionário na mão, até pegar o dicionário, a pessoa já deixou o livro. Enquanto nós temos essas obras simples, tranquila, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como que é bom analisar, penetrar ali e debulhar e falar na casa espírita. Essa obra fantástica. Mas quantos irmãos estão indiferentes a isso? Eu vejo irmãos que ainda não conhecem essa obra. Eu vejo irmãos que ainda não conhecem o livro dos Espíritos e está na doutrina espírita. Não é nenhuma crítica, meus irmãos. Porque nós falamos porque um dia nós passamos por isso. Eu vejo irmãos espíritas que têm medo de ler o livro Céu e Inferno. Eu vejo irmãos espíritas que têm medo de ler o livro dos médiuns, porque se eu ler o livro dos médiuns, eu vou abrir a mediunidade. Eu não sei onde que tiro isso. Ler o livro do médium em casa, eu vou atrair espírito para perto de mim, meu irmão. A sua casa está cheia de espírito. Não, vira a boca para lá. Que espírita fajuto é esse que tem medo de espírito? Nesse momento aqui está cheio, tem mais espírito desencarnado que encarnado. Quando você está passando na rua, aqueles carros com aquele som bem alto, assim como você vê o carro bem baixo, é cheio de obsessor ali dentro. Está cheio de espírito ali dentro. Quando você vê alguém passando assim bem tranquilo, ouvindo aquela musiquinha, está cheio de espírito bom ali também, curtindo a pessoa ali. Os espíritos estão em todos os lugares. A falta de conhecimento espírita nos afasta dos espíritos bons. Porque, às vezes, essa indiferença à doutrina espírita, essa falta de conhecimento espírita, eu chego na casa espírita para ver fenômeno espírita. Isso é Kardec que fala, no capítulo 17. Eu chego na casa espírita para falar de fenômeno, para ver fenômeno espírita. A cadeira volitar, subir para lá e para cá. O médium roncar, tem que roncar bastante, sabe? E o médium roncar e começar a falar. Se o doutrinador chega para você e fala assim, olha, minha irmã, você tem que modificar isso, aquilo outro. Você sai daqui com raiva do doutrinador. Mas se o doutrinador incorporar, vai ter que roncar mesmo, sabe? E começar a roncar e falar que é um espírito que mandou falar com ela que ela tem que modificar, no dia começa a modificação. Nós temos que ter esse bom senso com a espiritualidade amiga, meus irmãos. Porque há muitos centros que também correm dos espíritos. Não se pode falar de espírito. A pessoa fez uma prece, ele está... Aquela prece inspirada que você sente, que a espiritualidade está ali, presente. E não pode falar, não. Nossa, Manuel, eu senti que os mentores estavam te influenciando profundamente. Não, minha irmã, não é isso, não é nada disso, não. É do nosso lar. Tem a partida de futebol amanhã.
E a espiritualidade está aqui, mas nós temos que entender como conectar com essa espiritualidade amiga. Mas nós estamos, às vezes, indiferentes por falta de como saber se comunicar, lidar com a espiritualidade. Ter intimidade com a espiritualidade amiga. A segunda semente caiu aonde, gente? Que terreno que foi, gente? No pedregoso? Ótimo. Os espinhos. Caindo nos espinhos, até cresceu o brotinho. A disputa pelo espaço matou o germe. Como que a gente pode trazer isso para nós, gente? O que Jesus explicou lá? Que são as preocupações do mundo. Nós lemos, aquilo entra em nós, começamos a ler, aquilo penetra em nós, até que penetra em nós. Aí surgem as preocupações do mundo. Meu Deus, eu estou indo muito na casa espírita. E eu preciso de um trabalho, porque se eu aposentar sem esse tanto de dinheiro, como é que eu vou fazer? Se eu for embora para o Brasil sem ter aquela casa na praia, como é que eu vou fazer? As preocupações do mundo. Chegamos aqui para assistir a palestra e preocupado lá fora mesmo. Será que vai nevar amanhã? Será que eu comprei o sal? Será que eu tenho pala? Eu acho que as palas eu joguei tudo fora. Não é assim que a gente fica às vezes? Será que meu filho chegou em casa? E aí quando a gente pergunta a idade do filho, 45 anos. Será que meu filho chegou em casa? Preocupado com se o filho chegou em casa, 45 anos, minha irmã. Será que o meu patrão vai estar bom amanhã? Será que vai ter trabalho amanhã? Será? Nesse será nós já perdemos tudo o fio na meada. E saímos da vibração do ambiente. As preocupações. As imperfeições do nosso íntimo. Nós jogamos essa semente e lá dentro há aquela disputa com aquilo que nós estamos adquirindo agora e com o velho homem do passado. Isso acontece ali naquele momento, agora está acontecendo isso, gente, ó, com as nossas crianças. O orientador das crianças está mandando para eles conhecimentos. É uma folha limpa, manda conhecimento, manda orientações para quando chegar na idade da aborrecência, ele ter aquele choque daquilo que aprendeu, daquilo que está dentro dele. Conosco do mesmo jeito. Nós vamos ouvindo essas coisas, nós vamos lendo essas coisas, nós vamos deixando isso penetrar em nós. E quando vem as tentações, as dificuldades, há aquele choque entre aquilo que nós estamos aprendendo e aquilo que nós somos do passado. E geralmente a gente cai. E uma das coisas que nós temos que estar mais atento é o desânimo. O desânimo é sutil. O desânimo tira muitas pessoas da casa espírita. Porque quando nós começamos um processo de reforma íntima, de modificação, nós já pensamos que estamos curados. Nós já pensamos que estamos super espíritas. E no momento que a gente cai, que a gente sabe, olha quem verdadeiramente a gente é, às vezes surge o desânimo. E nós saímos da casa espírita. Muitas vezes nós começamos a comparar o espiritismo com os nossos irmãos de casa espírita. Aí não dá, meus irmãos. Aí é jogo muito pesado. Você quer comparar espiritismo com Manuel Gamas? Não tem como. O espiritismo é perfeito, Manuel Gamas é imperfeito. Então, eu não posso querer que Manuel Gamas represente o espiritismo na minha vida. Porque senão o que acontece? O dia que Manuel Gamas cair, vem um desânimo. Meu Deus, você viu aquilo? Manuel, que fazia palestra toda semana lá e falava disso e aquilo, e fez isso. Ah, não vou ficar nesse negócio não. Se ele fez isso, imagina os outros. Mas não é assim, meus irmãos.
A doutrina espírita é para ser analisada. Nós temos que analisar a doutrina espírita. Eu sou simplesmente um microfone da espiritualidade. A espiritualidade usa através da inspiração e com os conhecimentos que a gente adquire através das leituras. Mas ainda não consigo ser o espírita roxo que eu gostaria de ser. Então não posso me cobrar e tampouco cobrar dos outros. Crescimento espiritual. Eu tenho que entender que eu sou espírito inferior, que eu estou em crescimento. E nesse crescimento tem que ser metas a longo prazo. Metas de curto prazo com nós, espírito inferior, não funciona. Quer ver? Vamos trazer um exemplo prático. Chega o ano de 2016, no dia 1º de 31 para 1º. O que todos nós fazemos? São as promessas. Como? Resoluções. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou participar mais da casa espírita. Eu vou participar mais dos estudos. Mas como nós, lá na Terra, vamos voltar para a Terra, as nossas resoluções, eu vou perder aquilo. É a primeira resolução. A maioria de nós colocamos lá, eu vou perder uns quilinhos. As minhas 80 libras, as minhas 40, as minhas 20, cada um sabe o quanto que tem a mais. O que acontece? Afirma os estudiosos que quando chega no mês de janeiro, que as academias estão um em cima do outro, quase que matando o outro, me dá esse aparelho, eu quero o aparelho. Todo mundo vai para cá, vai para o gym, para poder perder quilo. Então nós queremos perder 80 libras que nós ganhamos em 15 anos, porque ninguém ganha 15, 80 libras, 40 libras, meus irmãos, em 6 meses, em um ano. Isso foi a medida do processo de acomodação que nós estamos adquirindo. 10 anos, 15 anos, alguém 20 anos. Então, como que nós vamos quebrar uma cadeia de 20 anos comendo de manhã aquele pão com ovo, queijo, e joga agora, a gente tem como é que chama aqui? O bacon que a gente joga dentro daquilo. E aí joga um ketchupzinho, né? E joga uma maionese naquilo. E aí vem aquele copo de 2 litros, que agora vem 2 litros de café gelado. Que foi feita uma pesquisa agora, que cada copo daquele tem quase que tem 20 colheres de açúcar dentro. Então a gente vai comer aquela coisa saudável de manhã. A gente joga aquilo no bucho e vai para o trabalho. Mas come o quê? Dirigindo. Fantástico isso. E você dá um dia dirigindo e jogando aquilo no bucho. À medida que você vai jogando isso, o seu bucho vai crescendo também. Vai abrindo, vai ampliando. E cada vez mais ampliando, você precisa de mais comida. E quando chega 10 horas, tem aquele snack. Snack time. O snack time, os 4 donuts, aqueles pequenininhos, assim, aqueles... Exato. Ou então, como é que chama? O que eles mais gostam? O Boston Cream. Aquele creme dentro, com quase assim, com umas 20 colheres de açúcar, aquela coisa. E a gente pega aquele cafezinho pequeno, de 2 litros, né, de novo, e joga aqui no bucho. Isso, o snack time. E quando chegamos na hora do lanche, porque é lunch time, nós pedimos aquele, o Apple Junior, sim, agora da Vinacira. Eu não sei como que a gente mastiga aquilo. Bebemos aquele Apple Junior com a nossa Coca-Cola Diet, de 2 litros. E jogamos aqui no bucho. E aí, quando chega a noite, tem aquela comida light que nós fazemos brasileiro. Um feijãozinho com arroz, com a cabeça de porco, com a orelha de porco. E aquilo tudo, e jogamos, e bebemos aquilo. E aí, nós estamos fazendo isso por 15 anos. E, de repente, você chega no dia primeiro e fala assim, eu vou parar tudo. Eu vou parar tudo. É como se você estivesse dirigindo um caminhão cheio de boi atrás. E de repente você está a 100 km por hora e fala assim, agora eu vou frear e freia. O que acontece, gente? Esse caminhão vira com tudo. É o que acontece com a gente. Eu vou parar de comer tudo isso. Aí chega no dia 1º de manhã, o estômago está coçando, a língua está coçando.
E eu pego aquele copo de água e jogo lá dentro. E ele cai lá dentro. O copo de água de manhã. E aí eu começo a comer verde. Verde, 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 né? Por um dia verde, verde, é verde, mais verde, à tarde verde. E aí passa por um mês, depois de um mês, e você tanto comer verde, você não aguenta mais ver verde na sua frente. Nem água na sua frente. Aí você fala assim, mas não faz mal de comer só o café da manhã. Não faz mal, né, gente? Só aquele café da manhã. E eu começo pelo café da manhã. Já é fevereiro primeiro. Eu, nesse janeiro, todos os dias eu ia na academia. Todos os dias eu estava na academia. Não, mas eu estou muito na academia, né, gente? Deixa eu diminuir um pouco. Eu vou uma vez só, sabe? Porque eu sou filho de Deus, também eu tenho que descansar. Eu trabalho a semana toda, o trabalho já é um exercício físico. Então eu vou no sábado à tarde fazer o exercício físico. Isso, fevereiro. Quando chega em março. As preocupações do mundo. Filhos, esposo, esposa, trabalho, nos faz esquecer de tudo. E nós voltamos ao mesmo regime de há 15 anos atrás. O copinho pequeno, o lanche, tudo, e voltamos. Isso nós estamos falando a nível de dieta, de algo físico, de comida, de hábitos, que não é fácil, porque nós estabelecemos uma meta a curto prazo, e não dá. Como que tem que estabelecer essa meta? A longo prazo. Eu vou acordar de manhã, eu não vou falar que eu não vou tomar café nenhum, vou tomar um café a metade do que eu comia. O copo de 1 litro, eu tomo meio litro só. Eu vou mudando a minha forma, vou mudando os meus hábitos aos poucos vou mudando, até que eu vou encontrando o equilíbrio naquilo que eu estou comendo. Aí eu vou para o gym, para ir para o exercício físico. Eu não vou todos os dias, eu vou um dia sim, um dia não, ou 3 dias, ou 2 dias por semana. Vou trabalhando isso em mim. Assim eu vou aceitando melhor a transformação. Imagina, meus irmãos, moralmente. Nós somos espíritos milenares. Há erros que estão conosco, persistindo conosco há séculos. Então eu chego no dia 1º de janeiro e falo assim, eu não vou mais fazer fofoca. Aonde você consegue isso? De forma nenhuma. Eu nunca mais vou fazer uma fofoca fraterna. Não vai acontecer. Você vai conseguir um mês de janeiro todinho, você vai ficar louca com aquilo na mão ali, vai ficar louca, mais um mês de fevereiro, março, você volta aos poucos à fofoca fraterna. Eu vou vir no centro agora todos os dias que estiver no centro. Não é isso que a gente fala, gente. Não é vir todos os dias no centro, não é isso. É você colocar qualidade quando você vem no centro. Eu só posso vir no centro no domingo de manhã, então eu vou colocar qualidade naquilo. Eu vou participar do centro. Eu não vou chegar aqui, ouvir a palestra, tomar água modificada e vazar. Tem gente que já coloca o carro virado assim, porque já no jeito de ir embora, que nem faz uma ré. Eu vou ficar relax. Hoje é meu dia, eu tirei pra mim vir pra casa espírita, é meu dia. Na hora que fechar o centro, eu vou embora. Eu vou sentir os meus irmãos, eu vou conversar com meus irmãos, eu vou dialogar com os meus irmãos, eu vou perguntar o que está precisando na casa espírita, aonde que eu posso trabalhar, o que eu posso fazer. É o meu dia de dedicar ao espiritismo. É o meu dia. A outra semente caiu aonde, gente? No terreno pedregoso. Até que o terreno pedregoso, ela encontrou uma terra por cima, buscou profundidade e quando chegou embaixo, encontrou com uma pedra. E não cresceu mais. Veio o sol e matou. Jesus fala que são todos aqueles que ouvem a verdade com alegria, com disposição. E não acontece com a gente isso, meus irmãos? Comigo aconteceu quando eu entrei na doutrina espírita.
Eu comecei a ler Paulo, Estevão. A minha vontade de dar até a cueca e sair pra rua assim e ajudando todos os... Eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou abraçar isso, aquilo. Eu vou deixar a esposa, vou deixar o esposo, vou deixar os filhos. Não é assim que a gente fica? Eu vou ser como Paulo de Tarso. Aí eu comecei a ler as obras de Chico Xavier. Comecei as obras de André Luiz. A obra que nos ensina a desencarnar. O Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz e assim por diante. Me deu aquela vontade de desencarnar. Meu Deus, me leva logo para o mundo espiritual. Eu quero ir para o Nosso Lar, para mim andar de aerobus, para me volitar, comer sopinha e aquilo, outro. Eu não quero mais ficar na Terra. Pouco tempo depois a ficha caiu. Não tinha modificação em mim. Eu lia aquilo, achava alegre, tudo tranquilo, mas não modificava para conseguir aquilo. Eu queria ser como Paulo Estevão, como Paulo, mas não fazia o esforço para chegar a ser o Paulo. E aí o que acontece? Nós começamos a ouvir isso, e aquilo penetra em nós, aquilo mexe com nós, mas quando surge a dificuldade, nós distanciamos do Espiritismo. Não é verdade, gente? Porque quando tudo está bom, está tudo tranquilo. Eu sou um trabalhador casa espírita, então a coisa tem que ser tudo correto comigo, o meu patrão tem que estar beleza. Minha esposa tem que ser aquela esposa que eu chego em casa, ela já está fazendo comida, tranquila. Não, ela não conversa muito, é pedir muito, gente. É aquele esposo maravilhoso que eu chego em casa, que não é ciumento. Então, tudo aquilo eu vou pedir na espiritualidade, porque eu sou um trabalhador da casa espírita. Eu sou um espírita, eu estou com os espíritos, então os espíritos não podem me deixar ter dificuldades. Aonde você está lendo isso, gente? Não tem isso. Quando nós vemos a biografia dos grandes homens que trouxeram o Espiritismo no mundo, que pregaram o Espiritismo no mundo, todos tiveram dificuldades tremendas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a espiritualidade sabe que nós estamos preparados para receber aquilo que está apresentando na nossa vida. E outra coisa, quando nós saímos do corpo físico, nós vamos para o mundo espiritual e lá nós pedimos. Pode mandar aquele negócio lá, abre aquela coisa lá e manda para mim. Esse menino difícil aqui, manda para mim, pode mandar para casa, pode mandar, eu quero agora. Pode mandar o menino difícil, aquela reencarnação de Satanás. Manda, pode mandar. Os espíritos envolve, meus irmãos, há coisas que não acontecem na nossa vida pela proteção dos espíritos. Divaldo Franco fala, se não fosse os espíritos, já tinha assassinado ele. A proteção que é dos espíritos em cima desses amigos, desses irmãos que trabalham pela doutrina espírita, é claro que sim, que tem a proteção em cima de nós. Mas tem coisa que tem que acontecer para acordar a gente. Conta um caso que certa vez um homem passava num determinado ponto e tinha um cachorro gritando. E ele, coitado daquele cachorro. E aí ele olhou, o cachorro sentado num prego. Disse, meu Deus do céu, quem fez isso? Que loucura. E ele passou e foi embora. Quando ele voltou, tá lá o cachorrinho do mesmo jeito sentado num prego. Meu Deus, que negócio é esse? Chamou o dono e perguntou, dono, por que esse cachorro não levanta desse prego? O dono falou, a dor não foi suficiente. A dor não foi suficiente. É o que a espiritualidade às vezes faz com a gente. Nós estamos passando por uma quadra difícil. É difícil mesmo às vezes. E nós vamos, aonde está a espiritualidade maior? Eles estão falando assim, você tem que levantar do prego. Se você não levantar do prego, nós não podemos fazer isso. Certa vez, estavam passando por uma dificuldade grande na vida. E a espiritualidade amiga chegou na reunião mediúnica e nos disse, nós envolvemos todos vocês em muito amor, em muito carinho. Nós gostaríamos de tirar todas as provações que vocês estão passando. Pero, onde ficará o ensinamento? O crescimento de cada um.
Então, meus irmãos, quanto mais a gente trabalha em casa espírita, vai aparecer mais sofrimento, vai aparecer mais dor. Não é isso. Isso é masoquismo. Né? Eu vejo alguns amigos espíritas que falam, oh, é meu, eu estou sofrendo tanto. É, porque eu trabalho na casa espírita. Sabe? Não tem isso, não. Nossa, mas você não sabe o que está passando. Deixa eu contar para você, senta aqui. É isso, aquilo. E aí a voz vai diminuindo, é aquilo outro. Não é isso. É sofrer com categoria. Paulo de Tarso que falava, melhor é sofrer no bem. Melhor é sofrer no bem. Meu Deus, que frase mais profunda é essa? Melhor sofrer no bem, porque quando estamos sofrendo, fazendo o bem, o nosso sofrimento é aliviado. Aquela dor que nós estamos sentindo não é a dor real. Não é a dor real, porque os espíritos amigos estão envolvendo. Tem um conto no meio espírita, que certa vez tinha um rapaz andando e, de repente, uma chuva de pedras começou a vir sobre ele. E era pedra pequena que estava, mas ele reclamando daquelas pedrinhas, e de repente, quando ele termina de passar por aquela região, ele ora e, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? A espiritualidade vem e mostra o quadro para ele. Olha para você o que está acontecendo aqui, minutos atrás. As pedras grandes, nós parávamos tudo no nosso coração. Você só estava pegando as pedrinhas pequenas que estava passando. É o que a espiritualidade faz conosco. Não sentimos a dor real, porque eles amortecem essa dor. A outra semente caiu aonde, gente? No terreno bom. O terreno que todos nós aqui somos, ok? Tem que ser positivo. Somos o terreno fértil. Esquece terreno pedregoso, esquece esse negócio de lado. Põe de lado isso, deleta isso. Somos terreno fértil. Alguns estão dando 30, alguns estão dando 60 e poucos dando 100. Mas todos nós podemos ser esse terreno fértil. Como ser esse terreno fértil? Como que a gente faz um solo ficar fértil? É trabalhar nesse solo. É envolver esse solo, é virar esse solo. É trabalhar, sempre trabalhar mais nesse solo para nós sermos férteis, para nós podermos receber. E isso que nós estamos fazendo aqui agora é o momento que nós estamos fazendo o quê? Desbravando esse solo. Eu digo para os irmãos dos nossos estudos, que estar no estudo na casa espírita tem que ter muita coragem. Muita coragem mesmo. Porque o estudo da casa espírita nos faz olhar para nós mesmos. O estudo da casa espírita nos faz perceber nós mesmos. Indica aonde que nós temos que ir, não aonde que nós queremos ir. Aí que a coisa modifica. Você quer ir para o lado, a orientação te diz qual o caminho que deve ir. É por isso que Paulo falava, aquilo que eu não quero, esse eu faço. Aquilo que eu quero, esse eu não faço. Paulo de Tarso falando isso, gente. Nos seus momentos de sofrimento, nos seus momentos de dor íntima, de lutar contra o rabino que estava dentro dele, forte ainda, o fariseu que estava dentro forte dele, não rabino, um fariseu que estava forte dentro dele ainda, com aqueles costumes, e ele lutando contra isso. E é o que acontece conosco. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço de domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Não é aquele resolvido, o super espírita, o que anda na casa volitando. Isso é um pseudo espírita. Todos nós temos imperfeições, meus irmãos. Nós estamos aqui sendo tratados nesse momento. Controlados. Nós estamos recebendo remédio controlado, senão a gente fica louco. Então tem uns que são mais loucos que o outro, vem mais vezes no centro. Uns são menos loucos, vem só uma vez, não precisa vir muitas vezes. Mas nós precisamos desse remedinho controlado, que é a verdade.
Às vezes chegamos aqui prontos para o divórcio. Já chegamos com um papel na mão para levar para a pessoa para assinar. E de repente a gente começa a ouvir aquilo, vai ouvindo. Se não há que é melhor que se aguentar essa situação um pouquinho mais. Ele não me agrediu ainda. Será que não é melhor segurar um pouquinho mais? Porque na outra o bicho volta mais bravo ainda. E a gente sai daqui com outras inspirações modificadas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, essa modificação de cada dia, essa observação de cada dia. Deixar a doutrina espírita adentrar em nós e mexer lá dentro, mas tem que mexer mesmo, e mexe mesmo. Quantas vezes no carro eu choro sozinho no carro, porque eu não consegui fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E faço aquilo que eu não quero. Quantas são as vezes que acontece isso conosco? Estamos no carro e de repente tranquilo, de repente o espírito de porco passa e fecha a gente vai com... Mas a gente para. Filho, a gente para um pouquinho. Tem vezes que a gente não para. Filho de Maria de Nazaré. E vai. Tem vezes que não sai isso. Quando não sair Maria de Nazaré, dê um tempo para você. Reflita. No meu trabalho eu conheci uma pessoa, meus irmãos, muito... Pensa numa pessoa difícil, multiplica por 100. Essa pessoa difícil. E caiu em nossa mão. A pessoa, de manhã, chegava no trabalho, você comentava, e aí, fulano, você está bem? Não. Cerrava-se. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Qualquer assunto que você trazia para ele, se você falar assim, o PT tá bom no Brasil, eu falei, não tá bom não. O PT está bom no Brasil, ele falava. Se você falar, o PT não está bom, aí ele falava, não, está bom. É tudo contra. A Hillary Clinton vai ganhar esse ano. Não, não vai ganhar. Ele falou, não, a Hillary Clinton não vai ganhar. Não, vai ganhar. Tudo do contra, porque ele gostava da confusão. E a gente foi convivendo com aquela pessoa. Então essa pessoa se casou com uma espírita. Com uma mulher espírita. Então ela disse que começou a colocar água fluidificada em tudo. Era no arroz, no feijão, era em tudo, no suco. Tudo que você podia de ter de água, de líquido, ela colocava água fluidificada. E começou a trabalhar dentro de casa, uma oração. E ele não queria participar de evangelho. E ela começou a fazer evangelho no lar sozinha. E fazendo evangelho no lar sozinha. E foi fazendo sozinha evangelho no lar. Até que um dia ela começou a participar do evangelho no lar com ela. Até que um dia ela começou a participar do centro dos estudos. E ali participando dos estudos, mas eu conhecia a criatura na realidade que é. Porque aqui é muito fácil a gente morder, abraçar um outro, mas vai trabalhar 12 horas, 8 horas junto para vocês verem. Tem amigos espíritas lá do centro e que nós trouxemos para trabalhar conosco. E chegando lá, aquela voz carinhosa lá do centro, ninguém ouvia mais. Cadê a voz carinhosa do centro? Aquele amigo assim do peito, que ninguém via mais, porque lá fora a gente modifica um pouquinho. E a gente convivendo com essa pessoa, convivendo, e ela, água fluidificada em tudo, e evangelho no lar, e oração, dava passe quando ele dormia. E levando para os estudos. Meus irmãos, se você vê essa pessoa hoje, é outra. Ele foi no Brasil visitar os familiares. E os filhos não o reconheceu. Cadê meu pai? Não, você é irmão dele, né? Não, sou eu mesmo. Até a voz mudou. Ainda tem os relances de fúria? Tem sim, porque são os desafios que estão dentro da criatura. Se abriu conosco e falou dos desafios que carregava. E a pessoa continuou, e hoje, meus irmãos, hoje é um trabalhador da casa espírita. Ele é que coordena as pessoas para ir para o passe. Faça chuva, sol, neve, 10 inchas, 50 inchas, ele está lá. Uma pessoa, 2 pessoas, ele está lá. O dia que ele adoece, ele me liga, como se fosse uma reunião mediúnica.
Manuel, não posso ir aí, como é que fica o negócio aí? Meu irmão, fica tranquilo, a gente dá um jeito. Conhece o verdadeiro espírito pela transformação moral. Certa vez nós entramos dentro da cabine de passe. Eu olhei para ele e disse, fulano, você pode fazer a oração. Ele olhou para mim assim, com os olhos cheios de água. Fez a oração. Depois que terminou, ele disse, Manuel, foi a primeira oração que eu fiz na minha vida, em público. Eu nunca conheci uma religião nessa reencarnação. Ele era filho de ciganos. Nunca conheci uma religião. A minha primeira oração. E agora faz a oração tranquilo. Tem as dificuldades. Tem um temperamento ainda um pouco meio difícil. Mas se controla. Nós podemos, meus irmãos. Nós somos espíritos de luz. Nós temos que acreditar nisso. Você não é essa pessoa que você está vivendo agora. Você é uma representação dessa pessoa. Uma existência que você está vivendo. Você é um espírito de luz. E um espírito de luz tem que iluminar a terra. Nem que nós sejamos simplesmente pirilampo. O que é um pirilampo? É aquele que acende e apaga. Acende e apaga. Pirilampos no meio da escuridão. Que Jesus nos abençoe nesse 2016 para nós estabelecermos essa meta para nós mesmos de vir todos os domingos para este gym espiritual, exercitar os músculos da alma, exercitar o coração, o sentimento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.